Oiê, boa noite! Hoje eu vou falar um pouquinho de baixa. Boa noite, Dani! Baixa autoestima, sintomas, é o que eu vou falar hoje. Vou falar de alguns sintomas de baixa autoestima. E aí eu peço para que vocês, além de mandar, tô aqui brigando com meu cabelo, ó. Não tem jeito, a gente sempre briga, mas estamos aí. Peço para que vocês chamem os amigos através aí do aviãozinho para assistir essa live. Então eu vou falar de alguns sintomas da baixa autoestima hoje, para que a gente possa identificar que a gente tem baixa autoestima. Então chame os amigos, chame a família. Boa noite, de Rocha. Então chame os amigos aí no aviãozinho para assistir essa live. Hoje eu vou falar de baixa autoestima e dos sintomas, né? Para a gente poder se reconhecer. E aí, quando a gente se reconhece, fica muito mais fácil de lidar com essa baixa autoestima. E aí, se vocês tiverem perguntas, mandem as perguntas ali na interrogaçãozinha, tá, gente? Tem uma interrogação. Boa noite! Seja bem-vinda! Mandem aí aviãozinhos convidando seus amigos, as pessoas que vocês gostam, para que eles possam assistir essa live, porque hoje eu vou falar de algum dos sintomas da baixa autoestima, para que a gente possa reconhecer. Quando a gente reconhece os sintomas, fica muito mais fácil de buscar ajuda, de buscar solução e de se ajudar também, porque isso se torna autoconhecimento, percepção. Então, eu estou percebendo o que está atrapalhando. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo. Então, quando a gente percebe os sintomas da baixa autoestima, fica muito mais fácil para a gente poder atuar neles. Sim, muitas pessoas têm baixa autoestima e às vezes a gente nem percebe que esses sintomas são da baixa autoestima, né? Então, é importante que a gente tenha aí, boa noite, Michele, seja bem-vinda, que a gente possa perceber quais são os sintomas e o que a gente pode, de repente, mudar. Um pequeno comportamento, um pequeno pensamento, um pequeno ato pode começar a fazer a pequena mudança, porque são passos, né? Como que eu posso dizer? São passos pequenos, um passo por vez, não são metas grandiosas nem audaciosas, porque a mudança ela precisa ser contínua, aos poucos, não pode ser uma mudança brusca, porque depois a gente não consegue manter essa mudança, né? Então eu vou pedir mais uma vez para que vocês chamem os amigos aí através do aviãozinho, chamem as pessoas, convidem para entrar na live, porque eu vou começar a falar de alguns sintomas da baixa autoestima. E se tiver pergunta, manda aí na interrogação, né? Para que eu possa responder depois. Então vamos lá. Um dos sintomas é o hábito de se comparar com os outros. A gente sempre acaba achando que do outro é melhor, que eu tenho que fazer como o outro, que porque o outro fez eu tenho que fazer. Esta comparação faz com que a gente sempre se reduza, a gente sempre desvalorize o que a gente é, que a gente não valorize os nossos pontos fortes. Então, toda vez que você fica se comparando com os outros, né, essa comparação excessiva de tenho que fazer igual o outro, fulano fez assim, eu tenho que fazer. Sei lá, meus primos casaram com 30 anos, eu tenho que casar também, né? Meus primos fizeram faculdade X, eu tenho que fazer também. Então, tudo que a gente entra neste campo da comparação, né, é um sintoma, assim, da baixa autoestima. A gente sempre é crítico demais com a gente sempre se reduz, a gente nunca valoriza os nossos esforços, porque a gente sempre quer ser o que o outro é, ou a gente quer se comparar ao outro. Então, isso é um dos sintomas da baixa autoestima. Outro sintoma é a competitividade em excesso. Então, o tempo todo, a competitividade, ela é boa quando é com você mesma. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem e amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. É uma competitividade saudável. Agora, quando você fica o tempo todo disputando, né, quem é melhor, de uma certa forma isso não é bom. Isso te prejudica.
essa questão de estar o tempo todo disputando com o outro. Eu sempre tenho que ganhar, eu sempre tenho que ser melhor, eu sempre tenho que fazer diferente que o outro. Isso também não é saudável para nossa autoestima. Dificuldades de lidar com críticas, né? Quem tem aí dificuldade de lidar com críticas, levanta a mão, manda uma mãozinha para eu saber. Gente, as críticas, elas fazem parte da vida. A gente precisa aprender a entender qual que é a parte boa. De repente eu estou errando em algo e a partir daquele olhar do outro, da crítica, eu vou mudar, porque às vezes a gente não se percebe que está fazendo algo errado, tá? Já aconteceu de você sair na rua com a roupa do avesso e você não se perceber? E aí vem alguém e fala, né? E aí você não percebeu. Então, quando alguém fala, nossa, sua roupa tá do lado errado, e você fala, ué, né? Eu vou trocar. Então, a crítica, olhando por esse lado, é uma crítica boa, porque muitas vezes a gente não se percebe e através do olhar do outro a gente faz mudanças positivas na nossa vida. Quando é uma crítica que não tem a ver com o contexto, ou quando é uma crítica malvada, eu preciso confrontar se aquilo que o outro está dizendo a meu respeito, se aquilo de fato é real, é verdade. Porque muitas vezes é uma crítica maldosa e aí eu vou ignorar. Então, ter dificuldade de lidar com críticas é sim um sintoma da baixa autoestima. Outro sintoma, aquela sensação de ser incapaz, né? Eu não vou me dispor para fazer nada porque eu não sei fazer, porque eu sou incapaz, tudo que eu faço dá errado. Então, você ficar o tempo todo agarrado a essa sensação de incapaz, de que as coisas que você faz não são boas, não são certas, não são legais, também é um sintoma da baixa autoestima. Outro sintoma é a necessidade de inferiorizar as outras pessoas. Então, para você se sentir bem, você acaba pisando nos outros, você acaba, de uma certa forma, dando rasteira nos outros. Às vezes os outros nem são aquilo que você está dizendo, mas você para se sentir bem, você acaba pisando nos outros, você acaba inferiorizando as outras pessoas. Isso também é um sintoma da baixa autoestima. Então, é mais ou menos assim, é como se você não se garantisse e para você se sentir bem, você vai lá e pisa no outro, né? Então, por que eu tô fazendo isso? O que não tá legal em mim que eu preciso ter mais autoconfiança? Outro sintoma que eu falei hoje no post que eu fiz hoje é o perfeccionismo. Se esse conteúdo está no meu e-book, eu tenho 2 e-books, o gratuito que é Autoestima e Sucesso e tem o e-book Ouse Ser Você. No e-book Ouse Ser Você, eu passo sim lá, tem informações de quais são os sintomas da baixa autoestima e eu falo um pouquinho deles sim, tá? No Ouse Ser Você tem sim. No Ouse Ser Você também tem atividades para trabalhar autoconhecimento e para trabalhar questões da autoestima. Então, o perfeccionismo, ele também é um sintoma. Por que ele é um sintoma? Porque a pessoa, ela nunca acha que ela está pronta, ela nunca acha que o que ela está fazendo é legal. E ela, muitas vezes, deixa de fazer. Ela deixa de começar, ela deixa de concluir. Se ela começou, ela não termina. Às vezes, ela enrola os prazos. Já era para ter entregue algo há um ano atrás e ela continua lá, fazendo, refazendo, fazendo de novo, refazendo. Ela nunca acha que tá bom, porque tem que ser perfeito. Que perfeito é esse? Né, que me impede de viver, de fazer, de concluir, de fazer coisas. Eu escrevi hoje no post e isso é muito recorrente, essa fala, de que muitas vezes as ideias da pessoa que é perfeccionista, ela acaba dizendo para outras pessoas, as outras pessoas pegam a ideia delas e fazem sucesso com as ideias que ela acha que não é boa e que ela não vai saber entregar. Olha que coisa de doido, gente. Então, você é tão perfeccionista que você acaba dizendo as suas ideias e o outro consegue desenvolver um trabalho legal e faz sucesso e você continua lá parado. Então, o perfeccionismo, ele é sim um sintoma da baixa autoestima. Outro sintoma é a dificuldade de reconhecer vitórias e conquistas. Isso é muito comum no consultório. Eu começo a questionar coisas e os pacientes começam a trazer e eles não se dão conta de que aquilo foi uma vitória, daquilo foi um esforço, foi uma conquista, foi algo que ele batalhou para conseguir.
E às vezes ele ignora tudo aquilo e ele não valoriza as pequenas conquistas. Quando ele ganha algo grande, ele também não vai valorizar, porque se ele não consegue reconhecer as pequenas vitórias, como é que ele vai reconhecer uma vitória grande? Então, também é um sintoma de baixa autoestima, dificuldade de reconhecer as próprias conquistas, os próprios esforços que a pessoa fez para chegar até aqui, tá? Outro sintoma da baixa autoestima é timidez em excesso. Aquelas pessoas que entram muda e saem calada, de festas, de eventos, não fazem networking, não conversam com as pessoas, acabam não fazendo amizade, não expõem. São pessoas que às vezes têm ideias brilhantes, ideias super criativas e não falam. Eu me lembro de um comercial, eu não lembro o que era esse comercial, o que eles estavam vendendo no comercial, eu não vou lembrar exatamente. Eu me lembro que tinha uma mesa meio oval, uma reunião, e aí eles estavam discutindo eles precisavam de alguma solução, e aí o cara fica, acho que vou falar isso, não, isso não é legal, não, isso não vai dar certo. E aí o colega do lado tem a mesma ideia que ele, e é a ideia que é super aceita e todo mundo adora. E ele, putz, devia ter falado. Né? Então, quando você tem timidez em excesso, você deixa de expor a sua ideia, a sua opinião, você não fala com as pessoas, também é um sintoma da baixa autoestima, porque você não se sente capaz. Você acha que você não tem conteúdo. Muitas vezes você também não tem conteúdo, mas você não vai atrás para buscar. Você não lê notícias, você não lê livros, você não vê séries, você não busca documentários, porque tudo isso vai dando ferramentas para que a gente possa conversar e se comunicar com o outro, né? Medo de rejeição é o que mais tem. Esse é um dos sintomas aí da baixa autoestima. Você deixa de falar, de se expor, de fazer, porque você tá pisando em ovos o tempo todo. Então você acha que se você falar, fazer, dar a sua opinião, o outro vai te rejeitar e você não vai ser mais amado e você vai ser deixado de canto, de lado. Então, o medo da rejeição também é um sintoma da baixa autoestima que impede a gente de viver muitas coisas, né? É medo de não ser aceito no emprego novo. Então, eu acabo não pedindo as contas, deixando uma oportunidade de trabalho, às vezes para ganhar mais, para subir de cargo, porque eu tenho medo de não ser aceito e ser rejeitado no emprego novo. A empresa é muito grande, as pessoas não vão gostar de mim. Quantas oportunidades por questões de baixa autoestima a gente perde, né? Quantas você já perdeu? Você já fez os cálculos aí? Preguiça. Amanhã eu faço, depois eu vejo, e a gente vai empurrando com a barriga. E quando vê, faz um ano que eu estava com um projeto lá parado. Né? Então, essa preguiça, essa falta de disposição para começar, para fazer e para terminar as coisas. Então, é também um sintoma da baixa autoestima. Tendência a procrastinar. Então, a pessoa tá tudo muito ligado, né? A procrastinação, ela também tá ligado com medo da rejeição, tá ligado com perfeccionismo, tá ligado com a sensação de não me sinto capaz para fazer. Então, a gente vai empurrando com a barriga, a gente também vai procrastinando. É claro que todas essas questões, a gente precisa trabalhar elas em psicoterapia, certeza, né? Por exemplo, falta de confiança em si mesmo. O medo está imperando aí, né? O medo é grande, eu sempre falo esse exemplo, eu adoro dar esse exemplo. O medo está aqui e a confiança está aqui embaixo. Para superar esse medo, eu preciso enfrentar o medo. E cada vez que eu enfrento, eu vou sentir vários sintomas. Ele vai ficando menor, até que eu confio em mim mesma e eu sei que eu faço aquilo muito bem feito. Né? Então, busca constante por elogio. Eu faço algo e eu preciso ficar checando o tempo todo com as pessoas para que elas me elogiem. Nossa, mas tá bonito? Não, mas você gostou? Não, mas você gostou desse jeito? Não, mas e aí? Você acha que tá legal assim mesmo? É verdade? É verdade mesmo que você gostou? Você tá sendo sincero comigo ou você tá falando isso para me agradar? Se você fica o tempo todo buscando um elogio e quando você é elogiado, você fica reconfirmando, né? Então, isso também é um sintoma da baixa autoestima. Certeza, né? Não tenho dúvidas. A busca constante também para o reconhecimento externo. E isso também tem muito ligado com roupa. Autoestima não é só você gostar do teu corpo como é, né? Tá ligado com todos esses sintomas no positivo.
Você coloca uma roupa, aí você pergunta para todo mundo, tá legal? E todo mundo diz sim. Aí você fala, não, não tá, estão me enganando. Aí você vai e coloca outra. Aí você troca o sapato, aí você troca a maquiagem, você troca o penteado. E você vai trocando de roupa o tempo todo, esperando a aprovação. E por mais que está legal, e por mais que as pessoas estão sendo sinceras com você, e tá te dizendo que tá legal, você fica o tempo todo buscando a aprovação do outro, buscando o elogio, e reconfirmando que tá bonito, que tá legal, e você não acredita no outro. Nem em si mesmo, quanto mais girar no outro, né? Outro sintoma da baixa autoestima é dificuldade de lidar com as próprias limitações, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo real, que eu gosto bastante. Nós estamos na era digital. Eu sou suspeita para falar porque eu amo celular, eu amo computador. Eu falo que faz parte da minha vida, é uma extensão da minha mão, né? Quando dá pau no celular, no computador, eu fico meio doidinha, perdida. Para mim isso é fácil, porque eu gosto de computador, eu gosto de marketing. Independente da sua profissão, nós vivemos hoje no mundo digital, marketing digital, tudo isso é muito nosso, né? Então, se você precisa disso, se você depende disso para ter um bom desempenho no seu trabalho, e você não estuda, você não reconhece que é uma limitação sua, que é uma dificuldade, você não estuda, você não vai atrás, você não pergunta para quem sabe e tenta começar do zero e fazer algo, você não está reconhecendo que é justamente essa limitação que está impedindo você de ser feliz, de ter sucesso, de conseguir alcançar outros patamares. Então a gente precisa reconhecer as nossas limitações e buscar fazer coisas para superar ela. Mas eu só posso superar ela se eu reconheço que eu tenho uma limitação. Entende? E tem limitações que não vai depender de mim. No exemplo do marketing, tem coisas que eu não quero estudar e eu prefiro investir em um profissional que faça isso, que cobre por isso e que saiba fazer isso muito bem. Por exemplo, Pixels. Essas páginas de venda, Pixels, eu não manjo disso e é algo muito complicado. Não cabe no meu currículo porque eu não quero estudar isso. E eu entendo isso e tá ok, perfeito, eu me limito a isso, eu entendo que essa é a minha limitação. Então, quando você descobre que você tem uma limitação, você aceita ela, você tem dois caminhos. Ou você vai estudar para que isso não seja mais uma limitação, ou você pague pelo serviço. Essa coisa de eu quero tudo de graça não funciona, precisa ter investimento, ou de estudo, de conhecimento, ou de você pagar alguém para fazer. Então, dificuldade em aceitar alguma limitação que você tem é um sintoma da baixa autoestima também. Outro sintoma é sempre achar culpado para os seus problemas, para o que deu errado, para as suas dificuldades. Você nunca é responsável pela sua vida. Você nunca é responsável pelas consequências das suas escolhas. E aí você está sempre buscando o culpado. Né? Você está rindo é porque você achou em quem pôr a culpa. Se sempre as coisas dão errado na sua vida por causa do outro, é um sintoma da baixa autoestima. Você já parou para perceber que tem algo de errado aí? Você nunca é o centro da responsabilidade, né? Na verdade, você escolhe, você seleciona. E você também precisa lidar com as consequências. E aí, quando você coloca a responsabilidade 100% no colo do outro, é sim uma dificuldade sua. É sim um sintoma de baixa autoestima. Então, pense a respeito disso. Toda vez que você busca alguém para ser o culpado da sua infelicidade, é sim uma questão sua e é sim uma questão de baixa autoestima. Se você não se coloca como dono, eu sempre brinco lá no consultório, os meus pacientes sabem disso. Eu falo, olha, eu vou te ajudar a você ser dono ou dona da pontinha do nariz. Se você conseguir ser dono da pontinha do nariz, você é uma pessoa independente e você vai viver a vida aí de uma forma legal. Então, a partir do momento que você manda na ponta do teu nariz, você é responsável pelos acertos, pelos erros, pelas vitórias, pelas perdas, né? Nem sempre a gente faz escolhas assertivas. A gente às vezes bate, né?
a cara na parede e ok, reconheço que eu errei, que eu fiz uma má escolha e eu vou fazer algo para consertar. Agora, quando você se coloca numa posição de vítima e sempre o outro é o culpado, é um sintoma da baixa autoestima. Você nunca vai se responsabilizar pela tua vida, você nunca vai conseguir ser dono aqui da pontinha do teu nariz. Outro sintoma é dificuldade de comunicação. Gente, as pessoas acham que a gente está num nível avançado, né, de ser humano, que a gente fala por telepatia, né? Tem até uma piadinha, né? Você lê mente? Não, isso é com psicopatos, né? Acho que é isso a piadinha, acho super legal. A gente não lê mente, não adianta você fazer uma carinha de triste, né? De cachorrinho que perdeu a mudança, né? Que foi abandonado na mudança, que o outro vai ler o que está passando na tua cabeça, o que você está sentindo. Não, gente, não funciona assim. Você precisa validar que aquela piadinha que o outro fez e todo mundo riu, você se sentiu como se fosse um bullying, você se sentiu mal, você não gostou, você ficou chateado, você ficou triste. Você precisa verbalizar exatamente como é que você se sentiu. E se o outro continuar fazendo, é porque ele não te ouviu e ele não te respeita. E aí cabe a mim decidir se eu quero manter esta amizade ou esta pessoa próxima de mim. Então, a gente precisa se comunicar assertivamente. O ser assertivo, eu vou dar um exemplo aqui da calça jeans, que é um exemplo que eu gosto muito de usar. Então, imagine que você vai numa loja e você simplesmente pede para a vendedora, eu quero uma calça jeans. Ela vai te trazer vários modelos e você não vai gostar de nenhum. Porque você não foi assertivo. Agora, quando você entra numa loja de calça jeans e você fala, eu quero uma calça jeans número 44, jeans escuro, calça sheer, eu quero uma calça com bolsos, né, na frente e atrás, porque tem umas modas agora que o bolso é costurado, eu quero com bolso de verdade, eu quero uma calça com zíper, eu quero uma calça cintura alta, ou cintura baixa, ou seja lá o que for. Quando você fala isso, você está sendo bem específico, claro, objetivo, e ela vai te trazer alguns modelos dentro do que você está pedindo. Ela não vai trazer modelos aleatórios. Então, quando você é assertivo, você já começa a frase com eu quero. Né? Uma calça jeans 44, azul, com zíper, com cintura alta. Você vai ser mais específico. Então, ser assertivo, se comunicar bem, é dizer exatamente o que você quer, de uma forma que você não altere o direito do outro, de uma forma que você não seja violento ou agressivo com o outro. Então, quando você tem dificuldade de se comunicar, isso está muito ligado com sintomas da baixa autoestima, porque você se sente incapaz, você tem medo de ser rejeitado, você tem dificuldade de se expressar, você tem timidez em excesso. Os sintomas da baixa autoestima, eles meio que vão se ligando, é como se fosse um quebra-cabeça, né? E eles vão se ligando. Eles vão meio que vão se juntando. Outro sintoma é a autocrítica, aquelas pessoas que ficam o tempo todo se detonando. Tem um crítico que fica o tempo todo aqui na cabeça dela. Ela não consegue ver que as coisas que ela faz são interessantes, são boas, são sensacionais. Ela fica o tempo todo se autocriticando. Como é que explica pra mim, como é que isso é possível, né? Como é que eu posso me ver como uma boa pessoa, capaz, com qualidades, com vitórias, se o tempo todo eu estou me detonando? O tempo todo eu estou me criticando. O tempo todo eu estou vendo erros, eu nunca vejo acertos. Então, essa capacidade de autocríticas é um sintoma da baixa autoestima. Ele sim interfere na nossa vida, com certeza. Não é que a gente tem que fingir que está tudo perfeito, não é isso. Mas quando eu fico o tempo todo me criticando, não reconheço as minhas vitórias, não reconheço os meus acertos, não vejo a minha boa intenção, né? Às vezes a gente erra querendo acertar, por não saber. Então, toda vez que você fica com o crítico aqui ligado, o tempo todo te detonando, é um sintoma de baixa autoestima, certeza. Outro sintoma, e esse é clássico, né? Quem não tem aí, me diz. Dificuldade de dizer não. Como que é isso? Esse é muito clássico.
Toda vez que você diz sim, querendo dizer não, você vai ficar com raiva. Porque você vai fazer... Às vezes você vai para uma festa que você não queria ir. Queria estar assistindo o seriado lá na festa. Então, toda vez que você diz sim, querendo dizer não, você não está se respeitando. Porque você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de magoar o outro, você tem medo de o outro não te chamar mais para sair. Você tem medo do outro ficar magoado. Deu uma pausa. Então, se você não acredita no seu potencial, quem é que vai acreditar em você? Se você já chega para uma entrevista de emprego derrotado, a vaga não vai ser sua. Se você chega numa pessoa para namorar ou para sair, já achando que a pessoa vai te dizer não, você já chega derrotado. Se você entra numa batalha acreditando que você vai perder, qual é a sua dúvida? Nenhuma, você vai perder. Né? Então, assim, você precisa acreditar em si mesmo. Como é que isso é possível? Através de autoconhecimento, psicoterapia, questionamentos, descobrir os seus pontos fortes, entrar em contato com as tuas vitórias, com as tuas conquistas. Você precisa acreditar nas coisas que você já fez. Sabe aqueles momentos difíceis que você fala, meu, como eu dei conta disso? Sabe quando todo mundo olha e fala assim, não vai dar conta. Eu lembrei de um vídeo que eu gosto muito. Eu acho que é tipo uma competição que se chama Ninja, se eu não me engano. Mostra uma moça que tem menos de 1,60 de altura. Ela é bem pequenininha, magrinha, eu acho ela linda aquela moça. E ela faz aqueles exercícios, tipo, como é que chama aquilo? Tipo a prova do Faustão Rio, que cai, alguma coisa assim. E a moça começa a passar, e todo mundo olha assim, na hora que ela chega, acho que as pessoas devem pensar, ela não vai conseguir. E a moça consegue, ela ganha o desafio, ela tem que fazer, né, passar por várias provas, eu vou dizer, de fogo, e ela ganha. Então você tem que olhar na tua vida e perceber todas as vezes que você superou, que muitas vezes nem você acreditava tanto que você ia conseguir, você conseguiu, você deu o seu melhor. Enquanto você continuar não acreditando em você, vai ficar difícil. Então você tem que lembrar isso, o quanto você gosta de você, o quanto você acredita no seu potencial em você. E o terceiro verbo é o respeitar-se. O quanto você se faz ser respeitado pelos outros, o quanto você se respeita. Quando você diz não, quando você diz sim, eu sempre me confundo com isso. Quando você diz sim só para agradar o outro, e você faz coisas que você não quer fazer só para agradar o outro, você está se desrespeitando. Quando alguém faz alguma piada no teu nome, alguma coisinha, faz alguma chacota com você, e você não valida isso, que você não gostou, que não foi legal aquela brincadeira, você também não está fazendo-se respeitado pelo outro. Quando você não diz para o outro quais são os seus limites, né? Opa, peraí, até aqui você pode vir, daqui para cá não. Né? Então, enquanto você não diz para o outro os seus limites e você deixa a pessoa fazer de você gato e sapato, você não está se fazendo respeitar. Então, você precisa aprender a conjugar esses 3 verbos diariamente. Esse é o meu conceito de ter uma autoestima elevada, né? Você precisa olhar para você com carinho, ter gestos de autocarinho, de autocuidado, gostar de você, parar de ser crítico o tempo todo contigo mesmo, se responsabilizar pelos seus atos e pelas consequências das suas escolhas. Né? Não tem escolha boa nem escolha ruim. A gente vai lidar com essas escolhas. Como é que eu lido com isso? Então, esses sintomas, eles fazem parte de a gente manter uma autoestima baixa. Reconhecer eles em você e tentar trabalhar um por vez, tentar enfrentar esses sintomas. Vamos dizer assim, eu tenho dificuldade de comunicação. O que eu vou fazer? Se você não pode fazer uma psicoterapia, comece a ler mais para ter assunto com as pessoas. Veja mais documentário, veja a série. A série mais comentada no momento, qual é? Eu vou assistir essa série, porque a hora que as pessoas estiverem falando, eu tenho assunto. Certo? Por exemplo, como é que se faz para ter comunicação assertiva? Eu vou ver umas videoaulas aí no YouTube. Vou ler livros sobre comunicação. Como é que as pessoas se comunicam? O que as pessoas falam? Começa a observar as pessoas. Então, faça coisas para enfrentar uma das características que você tem da baixa autoestima e comece a enfrentar até que vai chegar um momento que você vai se ver numa postura legal,
falando bem, você vai olhar e falar assim, nossa, olha onde eu tô, estou numa roda de conversa, dando risada, conversando com as pessoas, super descontraída, nem percebi que estar antes nesse mesmo ambiente me deixava mal, me deixava incomodado, porque eu não sabia o que falar, onde enfiar a mão, o que fazer. E olha onde eu tô. Isso é real, gente. Isso acontece muito no consultório do paciente. Às vezes muito tímido, chega e fala, nossa, você não vai acreditar. Participei de um evento assim e não fiquei no canto. Quando eu me dei conta, eu estava no meio da galera conversando com quase todo mundo e todo mundo vindo falar comigo. A pessoa se assusta. Então, a ideia é que você possa olhar para esses sintomas e escolher um para trabalhar em você. E trabalhar nele com afinco, com vontade, com gosto, para que você mude ele, né? Por exemplo, dificuldades em aceitar crítica. O que essa crítica está me dizendo? O que essa pessoa está dizendo a meu respeito? Será que de fato eu preciso mudar? E começar a ouvir as críticas de um outro olhar, de um outro ponto de vista. Então, a ideia é que você pegue um dos sintomas de baixa autoestima e talvez aquele que você não seja tão, como que eu posso dizer, tão forte em você, né? Que você, se a gente pudesse fazer assim um cálculo de 0 a 10, o 10 é muito intenso. Eu tenho muita dificuldade. Então, eu vou pegar um que é o nível 1, que eu não tenho tanta dificuldade, eu vou começar a trabalhar nele, porque eu vou me fortalecer nesse sintoma e isso vai me ajudar também nos outros sintomas. Não adianta você querer, na primeira aula de natação, vou pegar uma piscina olímpica e vou disputar lá a natação com os nadadores que competem. Não. Né? Eu vou entrar numa piscina rasa, vou fazer exercícios mais basiquinhos, eu não vou sair nadando na primeira aula de natação. É a mesma coisa com sintomas de baixa autoestima. Você não precisa pegar um sintoma que você tem muita dificuldade de lidar com ele. Você vai pegar um sintoma que é mais basiquinho para você, que você tem um pouco mais de jogo de cintura e você vai trabalhar esse sintoma. É isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento sobre isso? Sobre tudo que eu falei? Se vocês se reconhecem mesmo nesses sintomas da baixa autoestima que eu acabei de falar, o que vocês acham aí? É muito comum a gente ter essas questões, até porque não fomos de uma certa forma trabalhado, né? Eu falo que a autoestima é como se fosse uma massinha. Então a gente não foi trabalhado bonitinho, como deveria talvez ter sido, e a gente traz essas questões para a nossa vida adulta, de baixa autoestima. Alguma pergunta? Querem que eu fale de algum sintoma mais específico? São vários, eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? Eu faço colinhas com mapas mentais, eu adoro mapas mentais. O Di Rocha está dizendo que ele se reconhece em tudo. E aí você precisa avaliar qual que é o menor, o que não te ataca tanto. E aí começa a trabalhar esse sintoma. Não pode ser um sintoma que você tem muita dificuldade, porque vai ser mais difícil, né? A gente sempre tem que pensar que as metas elas precisam ser, nesses casos, quando a gente pensa em comportamento, em desenvolvimento, as metas elas precisam ser metas mais básicas, um passo por vez. Porque se a gente tem um estirão de mudança, essa mudança ela não se mantém. Por que ela não se mantém? Porque não teve um aprendizado, não teve um desenvolvimento. Então, quando a gente faz uma mudança muito drástica, talvez a gente não vai conseguir mantê-la lá na frente. A gente não vai conseguir manter aquele comportamento, aquela mudança. Alguma pergunta? Alguém? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem pergunta. Eu acho que não tem nenhuma pergunta. O que eu queria falar nessa live era sobre isso, para que a gente possa reconhecer os sintomas da baixa autoestima. A partir do momento que a gente reconhece que a gente tem uma dificuldade e a gente começa a trabalhar nela, é muito mais fácil. Pessoas tóxicas que contribuem para a sua baixa autoestima dentro da família, principalmente. Então, quando a gente tem baixa autoestima, a gente vai se deixar se envolver
pelas pessoas tóxicas, né? A gente não vai conseguir fazer uma confrontação. O que é meu, o que é do outro. Então, muitas vezes, por ter baixa autoestima, sem querer, a gente acaba se influenciando pelo que o outro pensa. A gente tem essa preocupação, né? O que as pessoas vão pensar de mim? O que os outros pensam? E se eu fizer isso, as pessoas não gostar? Então, a gente acaba, de uma certa forma, quando a gente tem baixa autoestima, a gente acaba se influenciando e se deixando levar pelo que os outros pensam a nosso respeito, né? Pelo que eles falam de nós. E a gente acaba dando muita importância para isso, a gente acaba dando muito peso. E aí isso mantém a nossa autoestima baixa, né? É complicado. Então, por isso a gente precisa ter uma boa autoestima, porque quando a gente se fortalece, a gente consegue ter mais jogo de cintura com essas situações, com as pessoas tóxicas, né? A gente não leva a sério essa toxicidade. Nossa, que palavra difícil! A gente não leva a sério essa toxicidade, acho que é assim, das pessoas. A gente acaba deixando de lado, a gente acaba dando de ombros, né? Ignorando, porque a gente faz uma confrontação. O que é a confrontação? É perceber que aquilo não tem nada a ver comigo. O outro está dizendo e não é meu. Muitas vezes é do outro. Era isso que eu tinha para dizer. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. É muito importante a gente entender e reconhecer quais são os sintomas que atrapalham a gente, para que a gente possa agir sobre eles, mudar pensamentos e mudar comportamentos. Muitas vezes não é tão simples, mas é possível. Muitas vezes o processo de terapia ajuda sim a elevar a autoestima, a se reconhecer, a ter esse autoconhecimento, e aí a gente consegue ter uma vida muito melhor. É isso. Obrigada, beijocas, tchau!